Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a aula da semana passada que nós fizemos ao vivo e comentamos um pouquinho mais sobre os nossos queridos vegetais, vendo algumas partes mais específicas relacionadas com o processo de reprodução, ou seja, com as estruturas reprodutoras importantes dentro desse grupo, certo? Muito bem, então vamos aí trabalhar com este grupo de vegetais, terminando de falar um pouquinho sobre as flores e depois nós falaremos de outras partes relacionadas também com o processo de reprodução. Então as flores, como a gente viu na aula passada, elas são estruturas importantíssimas, coloridas, atrativas, contêm nectários, grande quantidade de pólen, muitas vezes, a estrutura feminina, né, com o óvulo e com a estrutura do ovário, que vai dar origem ao fruto, vai dar origem à semente. Então tudo isso a gente viu, as partes férteis de uma flor, tudo a gente viu, mostrou exemplo de vários tipos de flores com várias características, tanto de mono quanto de dicotiledôneo, tá? Muito bem. Mas tudo isso não é à toa, esse gasto energético para aprimorar essas estruturas chamadas de flores não foram à toa, né? Esse gasto energético veio para melhorar este evento aqui, que é o que interessa, que é a polinização. Lembra que é levar o pólen da parte masculina, né, para a parte feminina, lá para o estigma, que é a parte feminina onde o pólen vai cair, né? E depois vai chegar, logicamente, formação de tubo polínico até chegar aí ao seu alvo, que é a famosa oosfera, e fecundar, primeiro para formar um embrião e depois, no caso das angiospermas, importante aí a fecundação também dos núcleos polares, formando o endosperma secundário, que é triploide, 3N, todo aquele negócio que a gente já comentou. A polinização, ela vai ter sucesso dependendo da atração que a flor é capaz de fazer. Então, por exemplo, se a flor estiver sendo polinizada pelo vento, como está colocado aqui, não adianta ser muito colorida, não adianta ter odor, né, ter cheiro, não adianta ter uma hora específica do dia para abrir, mas sim ter outras estratégias. No caso, né, até ausência de pétalas para não atrapalhar muito a passagem do vento, se for o caso, e muitas vezes você verifica se tiver pétala, ela não é muito chamativa. Outra coisa também é a grande quantidade de pólen, para aumentar a probabilidade de algum ser levado por esse vento e chegar até a região que deve de outra planta, né? E no caso também, para facilitar a captura desse pólen que está sendo levado pelo vento, o estigma que a gente colocou aqui embaixo para falar dele, ele é plumoso, ou seja, cheio de pelos, para facilitar a captura deste pólen que está sendo levado de um lado para o outro, tá? A polinização, ela pode ser feita agora por algo mais especializado, que surgiu posteriormente, por isso que as angiospermas elas acabaram surgindo depois, porque foi necessário o surgimento de outras. O vento já existia, mas os outros animais não. Então, a polinização feita por animais, né, a zoofilia, ela veio aí a partir do surgimento de insetos e posteriormente de mamíferos, né, e aves, como pássaros e também os morcegos, aqui no caso são mamíferos. Então, o caso da polinização por inseto é chamada entomofilia, aí vai depender, né, se for uma planta de um inseto que precisa de um inseto que tem hábito noturno, geralmente ela tem uma preferência de corola clara, ou seja, são plantas que têm as pétalas claras, brancas, se possível, tá? Deve ter bastante cheiro para atração, né? Então ser odorífera. O pólen deve ser bastante pegajoso para garantir que se ligue esse animal quando ele pouse nesta região. E não precisa ter muito não, né? Se bem que esse pólen pode ser aí um atrativo também em alguns casos, tá? Deve ter um pólen comestível, essa é a atração que eu falei, né? Trazendo então o animal e dando uma recompensa para ele de alguma maneira, e o néctar, que também é outra forma de recompensa, tá? Para os insetos diurnos, o que muda bastante nesse tipo de polinização é principalmente a questão da atração visual. Então a corola, a parte das pétalas são vistosas, coloridas, e também precisa aí ter uma função de um cheiro também que precisa ser agradável, tá? Então verificamos, por exemplo,
uma planta chamada de rainha da noite, por exemplo, ela abre apenas uma noite, começa a abrir lá pelas 6h30, 7 horas da noite, né, iniciando a noite, e lá às 7 da manhã ela já está completamente murcha. E nesse meio período ela costuma ser polinizada muitas vezes por um tipo de inseto que é a mariposa. Tá? Algumas outras dessa mesma família são polinizadas por morcego, aí vai depender do grupo que é, mas tem essas características. Já os pássaros, por exemplo, eles preferem, o cheiro não é um atrativo muito interessante para os pássaros, então o que interessa é uma corola bastante vistosa, ou seja, pétalas que sejam vistas de longe. Pássaro prefere cor um pouco mais puxada para o vermelho, para o arroxeado. Os insetos vão preferir mais coisa próximo do amarelo, como vocês podem perceber, tá? O pólen deve ser pegajoso para grudar nas penas, né? E também não deve ter muito, né, colocado ali. E o néctar, que é o principal fator de atração, por exemplo, para o beija-flor, né? O morcego, que já é um mamífero, tem hábito noturno, faz a quiropterofilia, que é o nome mais complicado das polinizações aí, também por ter hábito noturno, também até por não enxergar muito bem, tem a corola clara, e se for escura também não vai fazer muita diferença, né, já que ele não enxerga, né? Ela deve ser odorífera, né? Tem aí um cheiro bastante característico, tá? E também um pólen pegajoso pouco abundante. E o néctar, que vai ser a recompensa para esse grupo animal. Então, já que ele não enxerga muito bem, então ele tem outras características e outros atrativos, né? Alguns pesquisadores mostram também a ocorrência nas pétalas de determinados desenhos que só são visíveis por animais capazes de ver a cor ultravioleta, por exemplo. Então, seria um atrativo característico particular, principalmente para os insetos que têm essa capacidade. Já os morcegos dependem muito mais do cheiro para sua localização. Às vezes o cheiro chega até ser um tanto quanto insuportável de tão forte que é, mas é uma característica desse grupo. Após a fecundação, né, e geralmente a dupla fecundação no caso das angiospermas, nós teremos a formação da semente, que vem a partir da formação da fecundação, formação do embrião. Então o óvulo dentro do embrião é fecundado, depois o endosperma secundário é fecundado também, e esse óvulo vai originar a semente. Então o óvulo origina a semente, a gente já viu isso, então é mais uma questão de relembrar aí. O ovário, ele já tem a possibilidade de originar o fruto, tá? Então o ovário origina o fruto. Se a planta tiver ovário, vai ter fruto, que é o caso das angiospermas. Esse fruto ele pode ser carnoso, se tiver partes comestíveis de grande interesse, ou serem secos, que não tem uma parte tão abundante para alimento assim, né? Embora nós possamos comer por outros motivos. Existem ainda dois outros tipos de frutos bastante interessantes, tem muito mais, eu mostrei mais na aula das angiospermas, mas aqui eu coloquei mais dois outros para a gente relembrar. Um bastante interessante é o pseudofruto, o fruto falso, tá? Ou seja, aquilo que você come não pertence a um ovário, então é uma fruta, mas não é um fruto. O que você come é o receptáculo da flor, o que você come é o pedúnculo da flor, e aí eu tenho como exemplo clássico o caju, que eu como o cabinho, né, da flor, que é o pedúnculo, ou a maçã, que eu como o receptáculo da flor, que é aquela peça que recebe todas as peças florais. Já os frutos partenocárpicos, parte aqui é parte, carpo é fruto, então a parte origina o todo, a parte origina o fruto inteiro. Que parte é essa? O ovário desenvolve antes de ter tido a formação da semente, antes da semente ter sido fecundada, né? Na verdade do óvulo ter sido fecundado e originar a semente. Portanto, nós vamos ter a ocorrência de frutos que não apresentam semente. São frutos verdadeiros, porém não possuem sementes. O caso mais clássico é a banana, também tem lá o limão Tahiti, né, alguns tipos de uva e assim sucessivamente. Esses são bastante falados, por isso que a gente colocou ali como observação. Aqui dois casos bastante característicos, né? Aqui você vê uma laranja, que é um fruto carnoso típico, tá? E esta região aqui que a gente alimenta, onde fica próximo da semente, né? Que é o chamado endocarpo, né? Essa estrutura toda aqui, olha que interessante, que é cada uma dessa estruturazinha que a gente chama de gomo de laranja, uma loja, e cada loja dessa podem ter sementes.
Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, é múltiplo de 5, né? Se é múltiplo de 5, é característico de dicotiledônia. Loja é o local onde fica a semente. Então temos aí um típico fruto de uma dicotiledônia, tá? Muito bem. Aqui no caso, na lateral, nós temos uma ervilha, né? A ervilha, no caso, que pertence ao grupo das leguminosas, portanto ela produz vagem. Nesta vagem, que é um fruto seco, praticamente você não vê estruturas carnosas aqui para comer. A gente pega a vagem verde, que está tenra ainda, e acaba cozinhando, né? Às vezes põe um pouquinho até de um vinagre, de algum ácido ali para facilitar comer essas fibras aí. E no seu interior nós temos as sementes, que no caso é a ervilha propriamente dita, tá? Esse é a semente e a vagem é o fruto, e que é seco em particular, tá? A semente propriamente dita, né, que é retirada aí, por diversas técnicas e guardadas para replantar, né, na maioria dos casos, é na verdade o óvulo que é desenvolvido após a fecundação. Então existe a fecundação e o óvulo se desenvolve, que lá dentro contém um embrião e contém as reservas nutritivas desse embrião. Essas reservas nutritivas, normalmente elas estão dentro de uma estrutura chamada endosperma. Mas elas também podem estar dentro de uma outra estrutura que, se eu estiver falando de angiosperma, isso aqui pode ser transferido para o cotilédone. O cotilédone são as primeiras folhas embrionárias e ela pode receber um pouco ou toda essa reserva do endosperma para poder já transferir imediatamente para o embrião, já que isso faz parte do embrião, né? O cotilédone faz parte dele. Quando a gente fala em fruto e semente, né, no caso desse milho que eu coloquei, é até difícil separar, né, o que é fruto e o que é semente, que está tudo grudado numa coisa só. A parte amarela do grão de milho pertence ao fruto, né, o carpo aqui é o fruto. Depois uma região mais esbranquiçada no interior, que contém o endosperma, que é a reserva do embrião. E nós temos também as regiões onde estão os chamados cotilédone, que só tem um, né, nessa regiãozinha, e as primeiras folhas embrionárias surgindo a partir daqui. Então, se eu plantar essa estrutura, a radícula vai começar a crescer, sair para cá, ficar aqui embaixo, e o caule, na verdade, o que vai crescer inicialmente são folhas chamadas coleópteros, vão começar a aparecer aqui para cima, tá? Essa é a semente característica de um milho, por exemplo. Já uma dicotiledônia, que a gente conhece tanto também, ela tem aí estruturas bastante básicas. Primeiramente, a presença aí, nesse caso, de 2 cotilédones. Então, cada parte do feijão, quando a gente abre, eram derivadas de folhas embrionárias anteriores, né? Então, nós temos 2 cotilédones. 2 cotilédones, dicotiledônia, tá aqui, ó, de 2, tá? Muito bem. E aí, de um dos lados, você vai verificar a presença de folhas iniciais, né, chamadas de plúmulas, e a região do caulículo, né, o hipocótilo, muita gente chama assim, e radícula também, ou região hipocótilo radicular, que é a partir daí que o embrião vai crescer usando a reserva, por enquanto, desses cotilédonos, até que ele possa fazer a fotossíntese por si só e produzir seu próprio alimento. Claro que não podemos esquecer que isso aí deve estar dentro de um solo para poder pegar os demais nutrientes, que a gente vai até estudar, que são nutrientes que a planta necessita ter, macro e micronutrientes. Então faz parte desse esqueminha técnico aí. Tá, beleza. Como é que é esse esquema de colocar uma semente e por que ela vai germinar, né? Claro que ela deve estar pronta para isso, então ela vai passar por determinados fenômenos, né? E o embrião lá dentro agora vai estar pronto para a qualquer momento ter o seu desenvolvimento, ter a sua germinação, tá? Então a germinação nada mais é do que a retomada do crescimento do embrião, que vai dar origem a uma nova plântula, inicialmente, depois a planta propriamente dita. Essa retomada de crescimento, ela é dada por uma série de motivos, né? Por que retomada, na verdade? Porque o embrião, logo após a fecundação, esse embrião cresce um pouco e dá um stop, dá uma
paralisia no seu crescimento, que é um período em que a gente chama de dormência, tá? Mas antes de falar da dormência e de especificar bastante a germinação, você vai poder verificar que muitos vegetais, eles crescem, começam a germinar, mas a semente fica debaixo da terra. Quando isso acontece, um exemplo aqui é o milho, veja que ele está saindo da terra e o milho continua debaixo do solo. Então isso aqui é chamado hipógea, né? Geo é terra, hipo é abaixo. Então a semente fica debaixo da terra e o que sai é o vegetal que vai continuar crescendo sem problema nenhum. Muitas dicotiledôneas têm esse tipo de crescimento, monocotiledôneas, né, melhor dizendo, tem esse tipo de crescimento aí. Já olha a diferença da epígea, né? Epi é superior para cima, geo é terra. Então, que vocês já plantaram muito provavelmente o feijão no algodão, e vocês verificaram que o feijão ele começa até a germinar, a semente ainda está debaixo da terra, mas daqui a pouco ele lança os cotilédones, aquela reserva lá para fora, e esse cotilédone vai para a parte superior, até que a sua reserva seja toda retirada, ele se torne murcho, mas aí essa planta já tem folhas, já tem todas as características necessárias para continuar o seu desenvolvimento. Então ela chama epígea porque o cotilédone acaba saindo da terra, tá? A germinação não é um processo muito simples, aliás, em alguns casos muito complicados. Ela segue uma sequência que deve ocorrer. Então, durante um período, essa semente ela acaba passando por um processo de maturação. Muitas vezes a energia lá do endosperma é transferida para o cotilédone e isso demora um tempo. Se ela não estiver pronta, o embrião não é capaz de germinar. Então, deve-se esperar isso se a planta, né, tiver que passar por esse procedimento. No caso que a semente está guardada, eu vou plantar essa semente. A primeira coisa que garante que vai iniciar o processo é hidratação, né, colocar água, ou embebição, né, que ela vai ficar repleta de água ao seu redor. Essa água vai chegar nos tecidos, inclusive do embrião, e a presença da água permite reações químicas, as enzimas começam a funcionar, as reservas começam a ser quebradas e eu tenho energia para retomar o crescimento, que nada mais é do que a germinação. Então isso eleva a taxa de respiração e aí acontece então a ativação e a síntese de enzimas responsáveis pelo crescimento desse vegetal, que é dada pela presença de água e pela liberação de energia conforme as suas reservas vão sendo quebradas. Olha só, gestão de reservas no próximo passo, tá? Pegando essas reservas, mobilizando essas reservas, agora eu vou transportar para os tecidos adequados até que eu consiga assimilar toda essa reserva, essa energia e o crescimento de fato acontecer. Os tecidos começam a se diferenciar e começa a surgir aí a nova planta. Então essa sequência é bastante básica, elementar, mas é a sequência que acontece este procedimento, tá? Muito bem. Como é que está essa ativação enzimática que a gente havia falado aqui nesse quadro anterior? Olha só, tem até um asterisco aqui para a gente lembrar. O que acontece nesse momento da ativação enzimática? O que leva a isso, né? Então, existem aí um balanço, né, que a gente vai estudar de hormônios. Existem hormônios que promovem o desenvolvimento do embrião e outros que inibem o crescimento do embrião. Os hormônios que promovem são chamados de citocinas e as giberelinas, né? Nós vamos estudar depois, fique tranquilo, né? Não precisa ficar esquentando a cabeça com isso agora. E aqueles que são inibidores, né? Eles bloqueiam a divisão celular, como no caso do ácido abscísico. Então funciona assim: enquanto a quantidade de inibidor estiver maior do que a quantidade de promotor, a planta não germina. Então ela está em estado de dormência, como está colocado aqui nessa parte inferior aqui, tá? Então, veja, o promotor está em quantidade menor do que inibidor. Se por acaso a quantidade de promotores, citocinas e giberelinas aumentar bastante, logicamente que ele vai superar o inibidor. O que vai acontecer nesse momento? A semente começa a germinar. E aí ela vai. Parou, depois o negócio pega, tá? É interessante essa metabolização, essa transformação, porque começa a mudar até as substâncias no interior do embrião. Então, quem já comeu aí, é muito apreciado na cozinha oriental, broto de feijão,
já deve ter visto que, apesar de ser um broto de feijão, e feijão a gente está com, certamente a gente está acostumado até a comer esse negócio aí, quando você come um broto de feijão, é diferente, tem um gosto particular. Esse gosto particular, ele é também devido a essas transformações que o embrião começa a fazer, as enzimas do embrião trabalhando as reservas e acaba alterando até as características dessa estrutura, levando, né, fatalmente a uma mudança até no gosto, né, particular. Para quem já comeu, quem não comeu, recomendo, experimente uma vez, só para verificar como que, eu não sei nem descrever exatamente o gosto que tem, que é bastante particular, mas é muito bom, né, bem temperadinho, aliás, vai ficar melhor ainda, mas é só para você analisar o tal do broto do feijão. Se eu não me engano, até compra-se isso em mercados para fazer já prontinho, né, tem todo um processo para fazer. Depois que ele começou a germinar, você vai lá e pá, gela o bicho para a temperatura diminuir os processos químicos e aí diminuir também o processo de germinação, tá? Bom, essa dormência que a gente está falando então é um mecanismo que impede que o vegetal então cresça, né, que se torne viável, mesmo que colocado em condições favoráveis. Então, muitas vezes você aplica de propósito alguma coisa do tipo ácido abscísico na semente para provocar a dormência, ou seja, eu jogo esse ácido, o nível desse hormônio acaba aumentando bastante e no final da história, o que eu terei? Eu terei uma quantidade maior de inibidor e uma quantidade menor de promotor. Essa semente vai ficar em estado de dormência. É ideal para que a gente não tenha germinação antes do momento que eu quero. Então, o indivíduo que vai armazenar a semente para plantar depois, ele vai ter que ter algumas coisas na cabeça. A primeira e principal delas, o lugar tem que ser muito seco. Por isso que as sementes do mundo inteiro que são coletadas e amostras, né, para fazer uma espécie de uma arca de Noé, né, pelo menos de sementes de plantas, elas são levadas a um local que é bastante frio e que deve ser mantido seco para que ela tenha sucesso de ficar lá muito tempo esperando um próximo momento para que, se for necessário, ela germine e forneça frutos para que aquela espécie não desapareça. Então já existe esse banco de sementes. Eu não sei se fica na Groenlândia, no Canadá, não me lembro agora, fica numa regiãozinha gélida lá, está guardada e foi apelidada de Arca de Noé. Tá? Então, mesmo que eu coloque em condições favoráveis, eu aumentei tanto, às vezes, esse hormônio acessório, que a germinação não acontece, né? A dormência ainda prevalece. Se eu retirar esse hormônio, que é o ácido abscísico, por exemplo, pode ser que ela volte a multiplicar e essa planta, logicamente, ter sucesso no seu desenvolvimento. Aí depende, então, do que você quer a respeito da planta, guardar semente ou não. Muitas vezes pode acontecer destas sementes começarem a germinar antes do momento que você queira, ou ela começa a germinar e não era para ter germinado, né? Existiam vários casos aí que acabaram passando na TV ou falaram na imprensa de molho de tomate que tinha bigatinho no seu interior. Aí o pessoal ficou com nojo, mas está fechada, de plástico, como entrou e tal. E na verdade aquilo era estruturas dos próprios vegetais que estavam crescendo ali, apesar da escuridão, tinha nutriente, tinha água, a quantidade de sais talvez não fosse tão desfavorável assim, e as sementes, talvez já por bastante tempo estar ali dentro, começaram a brotar, e aí aparece essas pequenas estruturazinhas, tá? Isso pode aparecer também em regiões vegetativas. Às vezes você guarda tanto tempo a cebola na geladeira, acaba pegando sempre a de cima e deixa a de baixo lá, ela vai ficando tanto tempo guardada ali que começa também a brotar e a germinar não, começa a desenvolver raiz na cebola. E aí você olha, parece um negócio, parece um monte de bigatinho logo que aparece, mas na verdade são as raízes que estão sendo originárias dali, certo? Muito bem. Como que eu faço para quebrar essa dormência? Ou seja, se eu quero plantar e eu sei que existe uma dificuldade, o que eu posso tentar fazer para acelerar? Tem um monte de mecanismos hormonais, mas existem alguns que são bem clássicos, né? Eu coloquei 2, tem 5, 6 tipos de situações que a gente pode fazer. Mas uma delas é você lixar
a semente, né? Fazer a escarificação. Pega algo que seja abrasivo e diminui a dureza da casca dessa semente. Então a gente pode fazer isso, já fiz várias vezes com vários grupos. Às vezes algum tipo de coco é necessário, porque eles demoram 3 a 6 meses para germinar. O pessoal que quer um pouco mais de pressa, às vezes ajuda a fazer a escarificação. E às vezes tem que fazer porque o vegetal precisa disso. Principalmente no segundo exemplo que eu estou colocando, que é a escarificação ácida. Então, o ácido que vai dissolver esse tegumento duro, né? E aí, normalmente, nós estamos imitando uma semente que passa pelo trato digestório de um animal e que vai, a uma determinada temperatura e uma determinada acidez, ter a sua casca, né, toda debilitada devido à presença do ácido sulfúrico ou cítrico, dependendo do caso aí, e que vai deixá-la propícia ao embrião quebrar essa casca e germinar. E inclusive da água conseguir entrar também e iniciar o processo. Então veja que existem várias estratégias. Tem até plantas que fizeram aí uma coevolução, evoluíram junto com animais para que isso acontecesse, né? Tem até um café que é caro pra caramba, né? E é um café que na verdade ele é retirado das fezes dos animais, né? Na verdade esse tipo de café ele nasce só depois que o animal come o café do pé e ele acaba, as sementes desse café acabam saindo nas fezes do animal. E aí elas podem germinar, pode brotar, né? A semente de pimenta camari também é desse jeito aí. Mas voltando ao café, que vocês ficaram interessados aí, esse café, eu esqueci o nome dele, devia ter dado uma olhada um pouco antes para não esquecer. Ele é extremamente caro e o pessoal fica caçando o animal para achar onde tem esse animal, para pegar as fezes dele e depois dar uma limpada e fazer o café. Diz que é maravilhoso, mas dada essas condições que eu citei, eu prefiro o nosso cafezinho típico aqui mesmo, mais normalzão, vamos dizer assim, tá? Então, existem vários mecanismos que eu posso fazer com que a semente germine, usando também hormônios, mas como isso é tema de uma outra aula, né, em que a gente explica o que é hormônio e o que ele faz, então nós vamos deixar para falar isso depois, nem tá no capítulo nosso, na verdade, tá bom? Então, espero que tenha entendido todos esses processos que nós passamos, mecanismos pelos quais as plantas se reproduzem, usando desde a da flor, para que ela serve, as estruturas que tem na flor que vão ser férteis ou não, tá? E depois a formação do fruto, a importância dele para a dispersão de semente e, finalmente, a semente propriamente dita, que tem as suas condições necessárias para a sua germinação, tá? Então veja aí o que é possível da gente tentar melhorar. Conhecendo todas essas características, eu consigo aí efetivar, melhorar a minha produtividade, aumentando ou melhorando a qualidade, tá? Então é para isso que serve também essas aulas, para aumentar um pouco nossa visão de que a gente tem capacidade de melhorar isso. Existem mecanismos, desde que você conheça o básico e como ele funciona, certo? Beleza, semana que vem a gente volta numa aula, espero que ao vivo, e a gente discute mais um pouquinho de vegetais, certinho? Então, até a próxima quarta-feira. Bye, bye.